Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero louvar a Deus por essa noite. Era um desejo nosso estar aqui hoje. E pedimos sempre ao Senhor a oportunidade. E quando temos oportunidade, assim o fazemos, né? E hoje aprove Deus de me permitir estar aqui junto com a esposa. Eu louvo a Deus por esse lugar, louvo a Deus, porque é um lugar gostoso de estar. Porque deixa eu te confessar uma coisa, até para os meus pastores que aqui estão. Poucos são os lugares atualmente, e eu não falo isso querendo desmerecer qualquer outro lugar, mas poucos são os lugares que mantêm essa coisa gostosa, né, do nosso culto assembleano, irmão. Eu sou assembleano roxo, eu gosto disso. E são poucos lugares. Você chega em alguns lugares e você fica perguntando se você está numa igreja renovada ou se você está realmente, né? Porque é diferente. Tem gente que gosta, aí vai dizer que nós somos saudosistas. Não, não sou não, meu querido. É porque eu gosto de ver a glória de Deus. E para ver a glória de Deus, irmãos, a gente tem que estar procurando, cavucando. É igual ouro, tem que estar buscando para a glória do Senhor. Rapidamente, um texto bíblico. Eu tive a oportunidade de ter um amigo muito estimado, posso chamar de amigo, um pastor muito querido, chegou de surpresa à minha casa, e ali eu e a esposa, a filha, o recebemos ali, não esperávamos a visita, acredito que nem ele havia programado esta visita, e chegou na minha casa, e muito repentinamente ali entrou, sentou, conversamos bastante, e ali nós falávamos de alguma coisa sobre o céu, e ele fez menção de um texto bíblico, e eu fui refletir nesse texto. Ele a princípio começou dizendo que Jesus nunca pediu para ir à casa de ninguém, mas sempre eram as pessoas que iam até ele. Mas existem 3 momentos, e ali ele falava, existiu, e eu pude dividir isso com ele. Teve 3 momentos que Jesus foi à casa. A Bíblia traz que Jesus foi à casa dessas 3 pessoas. Uma, a casa do seu grande amigo, Lázaro, que ele ia para descansar. A outra foi de um homem que acreditava que estava fazendo algo de errado, e ele manda dizer, desce, porque me convém pousar em sua casa. E a outro momento é exatamente o que eu quero dividir com a igreja, muito rapidamente, porque fui refletir. Em Marcos capítulo 5, versículo 21, diz assim, e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E o texto vai dizer, o versículo 25, e foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Versículo 25, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, então, entre a multidão, e tocou-lhe a sua vestimenta, e todas conhecem o texto. O texto é extremamente rico na sua verdade, porque ele vai trazer algo importante para nós, e eu quero aqui dividir com você em rápidas palavras acerca de um homem, um administrador, um homem importante na sua sinagoga, e ele então abre mão dos seus princípios,
Ele abre mão das suas convicções por uma necessidade da sua casa e vai ter com um homem que a sociedade do tempo dizia que ele era um aproveitador. Ele estava usando de artifícios para enganar a muitos. Este homem é o administrador, um fariseu chamado Jairo. Esse homem abre mão das suas convicções e vai ter com Jesus. E ele vai ter com Jesus por uma necessidade. Qual? A necessidade de ver a filha que com 12 anos de idade, depois de ter desfrutado de uma vida plena de saúde, a Bíblia não vai falar a respeito, mas vai dizer que ela tem exatamente 12 anos de idade. E dentro desses 12 anos de idade, esta menina então é acometida de uma enfermidade que a leva possivelmente à morte. Algum texto, Mateus, se eu não me engano, vai falar que ela havia morrido. Jairo vai ter com ele. E Jairo tendo com ele, parece que Jairo vai ter com o mestre, se prostra e pede ajuda. E como fora falado, o pastor que fora à minha casa, um pastor muito querido, fora à minha casa, nós falávamos a respeito. Jesus nunca pediu para ir à casa de ninguém, mas a multidão ia ter com ele. Mas naquele momento ali, quando Jairo roga a Jesus e pede então que ele vá atender uma necessidade, parece que eu vejo Jesus olhando para Jairo, pensando muito claramente acerca do momento. Jesus então olha e diz: eu vou. Só que Jesus, quando se dispõe a ir, há uma multidão. Quem é essa multidão? Não sei, mas diz o texto que a multidão o aperta, impedindo então que ele apresse os passos para chegar à casa do importante homem chamado Jairo. Mas interessante é que no meio do caminho, não só a multidão, agora aparece quem? Aparece uma mulher. Que mulher é esta? Ela não tem nome. Esta mulher é uma mulher que, segundo o conceito judaico, é imunda. E sendo ela imunda, tendo uma enfermidade, esta mulher, por sua vez, nem mesmo o mestre ou professor, ou rabino, como queiram, poderia então nem tocá-la. Ela foi mais do que esperta, desculpa a expressão, e toca na saia, ou toca então na vestimenta do mestre. E parece que eu vejo a aflição de Jairo. A aflição de Jairo é que chama a atenção. Não é a mulher anônima do fluxo de sangue com 12 anos. A sua filha tem 12 anos. A mulher tem 12 anos que sofre. Mas essas coisas, esses pormenores, não me chamam a atenção acerca da reflexão que eu quero fazer com vocês, e muito rapidamente. O que vai me chamar a atenção é que quando Jairo pensa que a solução está prestes a chegar à sua casa, uma mulher que é considerada imunda toca no mestre e o detém. E o detendo, atrasa a chegada do mestre ou do rabi até a casa de Jairo. Ele então cura aquela mulher, ou aquela mulher é curada porque dele saiu virtude. E agora, quando ele pensa em ir, vamos então, continuamos indo, Jairo. E quando então no meio do caminho vem a notícia que ele não queria ouvir. A notícia é: não incomode mais o mestre. Porque já há carpideiras em sua casa, já há flautista tocando para o sepultamento, porque a menina é morta. E qual é a reflexão que hoje você demanda fazer? E vou usar aqui o início da campanha para te incentivar, meu irmão. A reflexão que hoje você devemos fazer é que, a princípio, Jairo emocionalmente ficou aflito. Eu posso imaginar a aflição emocional de Jairo, porque Jairo olha a situação adversa, olha para o mestre e diz: de todas as minhas convicções, eu passo por cima do meu orgulho, vou até o mestre, vou até o rabi, procuro ele por uma necessidade na minha casa. E agora a informação que eu tenho por ele também não se aperceber, dar atenção à mulher imunda. E sem se aperceber também a multidão que o detinha. A notícia que eu recebo é que minha filha é morta. Eu não sou culpado. O culpado é único e exclusivamente ele. Jairo pensando. E o que chama a atenção é exatamente que Jairo, pensando nessa aflição emocional, Jesus o conhece no seu íntimo. Alabanda cala sábia. Jesus o conhece no seu íntimo. E a cura daquela mulher não fora por acaso, meu pastor.
senhores pastores? Não, era para motivar a fé de Jairo. Tudo aconteceu por propósito do próprio Deus dos céus e da terra, a ponto daquela mulher ser sarada da sua enfermidade de 12 anos, e a ponto de Jesus despertar no íntimo de Jairo, ainda que ele estava aflito emocionalmente, ele despertou no íntimo de Jairo algo que era necessário ele conhecer. O que? Fé em quem podia fazer diferente dos homens e dos conceitos humanos. Labacia cabe andar a gábia. O conceito humano é: não incomode mais, porque o que você almejava, o que você pensava em sanar, não tem como sanar mais. Mas o que chama a atenção é que parece que eu vejo Jesus coçar a cabeça, dar um risinho de canto de boca e dizendo para Jairo: tem carpideira lá? Tem flautista lá? Porque era o conceito do tempo, contratar essas pessoas para a cerimônia fúnebre. Jairo, fique tranquilo, ela só dorme. Ela só dorme. Sabe o que eu quero dizer com isso? Nessas portas abertas, meu irmão, aquilo que a princípio para mim e para você parece que não tem como sanar, está tudo fechado e não tem mais, está tudo fora do controle, fugiu a minha força e a tua força, e a reflexão que você faz é que nem eu nem você somos o culpado. O mestre manda dizer: ainda que alguns venham, antecipem a resposta e diga para você: não tem mais jeito. A reflexão que fica é: meu querido, descanse, porque aquele que tem solução para o seu problema, ele está indo à sua casa, e ele vai abrir a porta. Labanda calabandarábia. Descansa a igreja do tempo do fim. Os problemas passados ou o problema do momento não se comparam com o que está por vir. Por quê? Porque antes de soar a trombeta, ele vai sanar o meu e o teu problema, ainda que pareça ser morte. Ele manda dizer: descansa, crê tão somente, ela está dormindo. Aquilo que para mim, para você e para a sociedade à parte é morte, para o Senhor está dormindo. Ela dorme, ela dorme, ela dorme, ela dorme. Descansa, que o Senhor está chegando na sua casa para abrir esta porta em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja do Senhor.